Bom dia, queridos alunos. Dando prosseguimento ao estudo da óptica geométrica, ainda na parte introdutória dela, certo? Vimos a parte 1 na semana passada, vamos agora para a parte 2, certo? E a parte 2 começa com uma coisa boa: ilusão de óptica, certo? Beleza. Nem tudo que lhe parece, certo? O que acontece? O olho humano, ele vai captar uma imagem. Ao captar essa imagem, ele vai levá-lo para o cérebro, que o cérebro vai decodificar. Na verdade, o olho ele vai capturar como uma máquina fotográfica, certo? E o cérebro é que vai estar decodificando ela, fazendo entender o que é aquela imagem. Teoricamente, quem vê é o cérebro, certo? Só que o cérebro ele vai fazer um preenchimento das coisas que estão faltando, certo? Então vamos ver algumas ilusões ópticas, que é quando o cérebro é enganado, basicamente, tá? Então, se vocês veem isso aqui, a função dessa ilusão óptica é você ler a cor, certo? E aí você vai tentar aí, vai ver que vai acabar falhando, ou vai conseguir ler, certo? Querendo fazer, é só pausar o vídeo e faça. É muito divertido, tá? Vamos lá. Observa a figura. A figura, ela vai aparecer, se você começar a observar por um tempo, ela vai aparecer para você como se estivesse se movendo. Ela não se move, tá, gente? É uma figura estática. Ela não é uma figura dinâmica, ela não é uma figura que está em movimento. Mas se você começar a olhar para ela, vai parecer que ela está em movimento, tá? Por causa do formato da figura. Novamente, querendo testar mais, pausa o vídeo, fica olhando para ele. Esse, logo de cara, você vê que parece que está piscando. Não vou nem demorar muito, porque se alguém tiver convulsão, pode ter convulsão. Então vamos passar isso logo. Observa essa figura aqui, tá? De pronto, né, você vai ver uma imagem. Mas se você observar com maior cuidado, você vai ver vários tipos de imagem dentro da própria imagem do Senhor. Aqui nós temos um senhor e uma senhora, tá? Mas aqui você tem um mexicano tocando violão. Você tem várias figuras dentro dessa imagem, tá bom? Querendo ver todas, pausa o vídeo e dá uma olhadinha. Observa essa flor. Observa com carinho. Ela não é uma flor, ela é um casal de apaixonados se beijando, tá? Vamos lá. Vamos agora falar de eclipse. Vamos falar do eclipse solar e do eclipse lunar, tá? Gente, para que ocorra o eclipse, você tem que ter uma sombra, né? Nada mais, nada menos, o eclipse é a sombra do Sol, ou na Terra ou na Lua, tá? Uma sombra que a Lua ou a Terra faz. Vamos com calma. Vamos ver primeiro o eclipse solar. O que é o eclipse solar? A Lua se encontra disposta entre o Sol e a Terra. Então o que acontece? O Sol vai bater a luz na Lua e a Lua vai fazer uma sombra na Terra. Olha como é que acontece. Observa bem, ó. Vou até pegar aqui, ó, o apontador. Eu tenho o Sol nessa configuração, Lua e a Terra, certo? Quando a Lua está entre o Sol e a Terra, ela vai fazer o quê? Uma sombra sobre a Terra.
Aonde eu tenho uma sombra mais clara, que nós chamamos de penumbra, eu vou ter o eclipse parcial. Onde eu tenho a sombra mais escura, que é chamada de umbra, né, ou sombra diretamente, né, eu vou ter um eclipse total. Observa que o eclipse total é sempre numa parte pequena. Então, partes pequenas no planeta Terra conseguem ver o eclipse total. Certo? Então, essa é a configuração do eclipse solar. Nós temos a figura aqui, ó. Raios do Sol, Lua, a Terra. Aqui eu tenho a penumbra, que é aquela sombra mais clara, e aqui eu tenho a umbra, que é a sombra mais escura. Aqui, ó. Observe aqui, ó. Aqui, nessa parte aqui, né, vamos pegar aqui uma caneta, aqui, ó. Nesta parte, eu tenho um eclipse solar. Nesta parte do planeta, aqui, ó, eu vou conseguir ver o eclipse total. Observem que foi uma foto tirada de fora da Terra. Já o eclipse lunar. O eclipse lunar, como é que ocorre? Eu tenho o Sol, eu tenho a Terra e eu tenho a Lua. A Terra vai fazer a sombra na Lua. E como o Sol, né, não vai atingir a Lua, não vai refletir para você conseguir enxergar, aí eu vou ter o eclipse da Lua, o eclipse total da Lua, ou parcial, né, dependendo se pegar só parte dela. Tem que estar na Lua cheia, tá? Como o eclipse solar tem que estar na Lua nova. Entendeu? Aqui, ó, as fases do eclipse lunar. O começo, aí total, eclipse total, e aí vai saindo, ó, até voltar a Lua de novo. Você ver ela de novo, lembrando que eu só consigo ver a Lua porque o Sol bate nela e reflete. Princípios da óptica geométrica, tá? Primeiro princípio da propagação retilínea da luz. Em um meio transparente e homogêneo, a luz se propaga em linha reta. Por isso que nós temos sombra. A luz sempre vai se propagar em linha reta. Se ela fizesse uma curva, eu não tinha sombra, né? Porque ela ia contornar o obstáculo, né? Por isso eu tenho os eclipses. E aqui eu tenho exemplo. Eu tenho o Sol, eu tenho um anteparo, que é a pessoa, e eu tenho a sombra. Observa aqui, ó. Olha essa linha aqui, ó. Ó. Esse raio luminoso, ele passa reto, ó. Sempre reto. Ele não vai fazer a curva no objeto. Reversibilidade da luz. O mesmo caminho que a luz vai, ela volta. É o mesmo sentido independente. Ela vai e volta pelo mesmo sentido. Como é que eu provo isso? Simples. Quando você olha uma pessoa no espelho. Entendeu? Você vê a pessoa no espelho, mas ela também te vê. Por quê? O raio está batendo nela, bate no espelho e volta em você para você enxergar. Mas também bate em você, vai pelo mesmo caminho e volta para ele, para a pessoa que você está observando. Independência da luz, independência luminosa da luz, tá? Elas podem se cruzar, a luz ela pode se cruzar, mas cada uma vai seguir o seu caminho independente. Uma não vai interferir no caminho da outra. Princípio da independência da luz. Então vimos o princípio da propagação retilínea, propaga reto. Princípio da reversibilidade da luz luminosa, mesmo caminho que vai, ele volta. E o independência da luz, mesmo que se cruzem, ele não vai interferir no
caminho do outro, certo? Beleza. Então aqui, ó, eu separei para vocês 4 vídeos. Esses dois primeiros aqui, eclipse solar, e esses dois aqui, eclipses lunar. Reportagens. É pequeno, gente. Eclipse solar, como acontece, e a explicação, e o eclipse lunar, como acontece, e a explicação. Entendeu? Simples, rápido e fácil. Peço a vocês que assistam, que aumenta o conhecimento de vocês. Tá bom? No mais, fiquem com Deus e até a próxima semana.